É tão difícil de acreditar nisso. Este cara já foi o astro de cinema número 1. Burt Reynolds era o rei do estilo. Com aquele bigode famoso, charme e autoconfiança, ele dominou as telas por décadas. Mas por trás das risadas, da fama e dos carros velozes, havia um homem com segredos. Desculpe, não quero me casar. Terrível. Ele amou grande, viveu intensamente e deixou os fãs curiosos sobre como ele era realmente em casa. Então, veio seu filho. Quieto, reservado e muitas vezes fora dos holofotes. Quando Burt o deixou fora de seu testamento, todo mundo começou a falar. Havia mágoa? Havia algo que não sabíamos? Agora, anos depois, seu filho finalmente está se manifestando. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade sobre Burt Reynolds e seu papel como pai. Um menino chamado Buddy. Burt Reynolds nasceu em 11 de fevereiro de 1936 como Burton Leon Reynolds Jr. Seus pais eram Burton Milo Reynolds Sr. e Harriet Ferney, também chamada Fern. A família tinha raízes em muitos lugares: holandesa, inglesa, escocesa, irlandesa e escocesa. Burt também disse que tinha sangue cherokee e italiano. Por anos, Burt disse às pessoas que havia nascido em Waycross, Geórgia. Mas em 2015, ele compartilhou a verdade. Ele realmente nasceu em Lansing, Michigan. Em seu livro, ele explicou que sua família estava morando lá quando seu pai foi convocado para o exército. Quando o pai de Burt se juntou aos militares, a família se mudou para Fort Leonard Wood, no Missouri. Eles ficaram lá por 2 anos. Então, quando seu pai foi para a Europa, Burt, sua mãe e sua irmã se mudaram para Lake City, Michigan. Foi lá que sua mãe havia crescido. Em 1946, eles se mudaram novamente, desta vez para Riviera Beach, Flórida. Foi lá que Burt fez amizade com Dick Hauer, uma amizade que durou toda a sua vida. Seu pai, mais tarde, se tornou o chefe de polícia em Riviera Beach. Os moradores locais conheciam Burt pelo apelido de Buddy. Curiosamente, Marlon Brando, um ator com quem Burt frequentemente era comparado, também tinha o apelido de Buddy quando criança. Na Palm Beach High School, Burt se destacou. Ele jogava futebol americano e corria na pista. Em 1953, ele foi escolhido como fullback do primeiro time de todo o estado. A Universidade de Miami o queria, mas ele escolheu jogar futebol americano pela Florida State University, sob o comando do técnico Tom Nugent. Mas o futebol universitário não sairia como planejado, e o que se seguiu mudou o caminho de Burt para sempre. Na Florida State, Burt dividiu o quarto com Lee Corso, que mais tarde se tornou um famoso técnico de futebol americano e comentarista. Burt também se juntou à fraternidade Phi Delta Theta. Ele começou sua carreira no futebol universitário forte, marcando um touchdown no primeiro jogo da temporada de 1954. Embora tenha machucado o ombro no meio da temporada, Burt ainda teve um impacto. Ele correu para 134 jardas e marcou 2 touchdowns. Ele até pegou passes, retornou punts e fez uma interceptação defensiva. Mas em 1955, as coisas mudaram. Durante um treino de pré-temporada, Burt rasgou a cartilagem do joelho. Ele tentou jogar novamente em um jogo B contra o Georgia Tech, mas seu corpo não conseguiu acompanhar. Como ele disse, "Eu sabia então que tinha terminado como jogador de futebol americano." Pouco depois, ele fez uma cirurgia em West Palm Beach. Os médicos estavam esperançosos de que ele voltaria no ano seguinte, mas apenas 2 meses depois, o desastre atingiu novamente. Burt tinha apenas 19 anos quando sofreu um grave acidente de carro na State Road A1A. Ele bateu em um caminhão parado. O outro motorista fugiu, e Burt ficou com ferimentos internos e um baço rompido. Seu carro foi destruído, e ele até perdeu um relógio especial que havia ganhado no Sun Bowl de 1955. O acidente o manteve longe da Florida State por quase 2 anos,
Ele fez aulas no Palm Beach Junior College para se manter em dia com a escola. Ele retornou à FSU em 1957 e tentou o futebol americano pela última vez. Mas suas lesões o seguraram. Depois de um jogo em que alguns o culparam pela derrota do time, Burt decidiu deixar o futebol americano para sempre. Ele disse a seus companheiros que tinha acabado. Ele ficou noivo logo depois de Jean Hayden, uma ex-rainha da beleza, mas eles nunca se casaram. Ela se casou com outra pessoa. Foi o fim do futebol americano, mas o começo de algo novo. Um palco, um mentor e um novo sonho. Enquanto estava na faculdade júnior, Burt se juntou a uma aula de inglês ministrada por Watson B. Duncan III. Este professor mudaria sua vida. Duncan pediu a Burt para fazer um teste para uma peça escolar, depois de ouvi-lo ler Shakespeare na aula. Ele deu a Burt um papel principal em Outward Bound. Essa atuação rendeu a Burt o prêmio de melhor ator no Palm Beach Junior College Drama Awards de 1956. Burt disse mais tarde: "Li 2 palavras e eles me deram um papel principal." Em seu livro, ele chamou Duncan de a pessoa mais importante em sua vida. Ganhar o prêmio de atuação também veio com uma bolsa de estudos para o Hyde Park Playhouse em Nova York. Burt ainda não via a atuação como uma carreira, mas era melhor do que trabalhar em empregos difíceis no verão. No teatro, ele conheceu Joanne Woodward. Ela gostou dele e o ajudou a encontrar um agente. Ela disse mais tarde: "Não acho que eu o tenha visto atuar, mas ele tinha essa personalidade adorável que te fazia querer ajudá-lo." Ele mais tarde atuou em Tea and Sympathy, no Neighborhood Playhouse em Nova York. Seu papel em Look, We've Come Through trouxe boas críticas ou excursionou com a peça, até mesmo dirigindo o ônibus do elenco. Quando ele voltou para Nova York, ele teve aulas de atuação com outras futuras estrelas, como Carol Lawrence e Red Buttons. Ele lutou em algumas aulas e até pensou em voltar para a Flórida, mas em dezembro de 1956, ele conseguiu um papel em uma remontagem de Mr. Roberts, onde Charlton Heston era o protagonista. Depois disso, o diretor John Forsythe o ajudou a conseguir uma audição para Sayonara, mas disseram que ele se parecia muito com Marlon Brando, então ele não conseguiu o papel. Ainda assim, as pessoas viram seu charme e carisma. Mesmo que o teste de tela não tenha dado certo, o chefe do estúdio Lou Wasserman disse: "Não me importa se ele sabe atuar ou não. Qualquer um que tenha esse efeito nas mulheres merece uma chance." Abrindo. Caminho com garra e um holofote roubado. Burt começou pequeno em Hollywood. Ele trabalhou em bicos, servindo mesas, lavando pratos e até saltando por vidro na TV ao vivo por $150. Ele também atuou em programas de TV como Flight, M-Squad, Schlitz Playhouse e Pony Express. Eventualmente, ele assinou um contrato de 7 anos com a Universal Studios. Sua primeira grande chance veio quando ele foi escalado para Riverboat, ao lado de Darren McGavin. Burt interpretou Ben Fryer, o piloto do barco, mas não durou muito. Ele apareceu em apenas 20 episódios antes de sair. Ele disse que não gostava de seu papel nem das pessoas com quem trabalhava. Depois disso, as coisas melhoraram. Ele foi escalado para programas populares como Gunsmoke, Hawk e Dan August. Ele também começou a conseguir papéis em filmes, Navajo Joe e 100 Rifles entre eles. Mas foi amargo pesadelo, Deliverance, em 1972, que realmente lançou sua carreira no cinema. Seu papel como Lewis Madlock chamou a atenção. A partir daí, Burt se tornou um gigante de bilheteria. Ele estrelou sucesso após sucesso: Duelo de Gigantes, White Lightning, Golpe Baixo, The Longest Yard, Agarra-me se Puderes, Smokey and the Bandit, O Fim, Semital e mais. Agarra-me se Puderes, Smokey and the Bandit, sozinho deu início a uma sequência de 6 anos em que Burt foi a atração número 1 de Hollywood. Ele não apenas atuou, ele também dirigiu. Ele tinha um senso aguçado para o que os fãs gostavam.
Ele manteve as risadas e a ação em A Corrida de Canoa, The Cannonball Run, O Fim, The End, e A Máquina de Sharky, Sharky's Machine. Para alguns desses, ele até fez suas próprias acrobacias. De 1978 a 1982, Burt foi eleito o maior astro de cinema do mundo. Ele compartilhou esse recorde com Bing Crosby, mas a fama não durou para sempre. Depois de alguns fracassos, Burt retornou à TV em Evening Shade, um programa de comédia que lhe rendeu um Globo de Ouro e um Emmy. Anos depois, em 1997, ele surpreendeu a todos com seu poderoso papel em Boogie Nights, Prazer Sem Limites. Ele interpretou Jack Horner, um diretor de filmes adultos de mente elevada. O papel lhe rendeu um Globo de Ouro e o levou a ser indicado ao Oscar e ao BAFTA. Seu retorno provou uma coisa: Burt Reynolds nunca deixou de ser uma estrela. Mas por mais que as pessoas adorassem vê-lo na tela, poucos realmente sabiam como ele era nos bastidores. Essa parte da história de Burt permaneceria em silêncio até que seu próprio filho finalmente decidisse compartilhá-la com o mundo. O silêncio de um pai e a luta de um filho. Burt Reynolds sempre foi cheio de charme na tela, mas nos bastidores ele carregava profundas feridas emocionais. Uma das mais dolorosas veio de seu próprio pai. No The Jonathan Ross Show, Burt compartilhou como foi difícil crescer com um pai que não demonstrava amor. Ele não conseguia dizer, "Eu te amo", disse Burt com emoção na voz. Seu pai, Burton Milo Reynolds, era chefe de polícia e um homem durão de uma geração anterior. Burt explicou que seu pai simplesmente não era do tipo de abraçar, beijar ou dizer palavras gentis. Ainda assim, Burt se agarrou a um momento que ficou com ele para sempre. Seu pai uma vez disse, "Tenho orgulho de você." E para Burt isso significava tudo. Isso era, "Eu te amo." À sua maneira, disse Burt com lágrimas nos olhos. Foi um pequeno momento, mas significou o mundo para ele. O relacionamento deles não foi fácil. Burt compartilhou uma história em que seu pai o jogou na cadeia por brigar com homens bêbados que seu pai havia prendido. Ele passou 3 dias atrás das grades. Aprendi alguma coisa com isso? Sim. Aprendi que ele nunca ia dizer, "Eu te amo. Vá para casa." Depois que uma lesão encerrou os sonhos de Burt no futebol, ele encontrou a atuação quase por acidente. Ele vagou do campo de futebol para um espaço de teatro e de repente se sentiu em casa. "Foi como a primeira vez que pisei em um campo de futebol", disse ele. "Pensei, esta é a minha casa." Mas quando ele disse a seu pai sobre a escolha da atuação como carreira, não deu certo. Acho que ele riu. Então ele disse, "Que fofo." Burt não levou isso na brincadeira. Ele olhou nos olhos do pai e disse, "Bem, não pretendo apenas ir ao teatro. Pretendo ser um grande sucesso. Sou muito bom, mas vou fazer isso por você." Seu pai simplesmente respondeu, "Vale a pena tentar." Essa distância fria moldou como Burt, mais tarde, escolheu ser com seu próprio filho. "Meu filho, a quem eu abraço, beijo, agarro e amo, e digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando ele me vê chegando, ele cobre o rosto", disse Burt com uma risada suave. "Mas eu não consigo evitar. Eu não quero que ele tenha o que eu tive." Mas enquanto Burt tentava ser um pai melhor, seu próprio passado continuava puxando-o de volta. O papel que ele não assumiu e o amor que ele perdeu. A carreira de ator de Burt poderia ter sido ainda mais diferente se ele tivesse dito sim a um papel em particular. Enquanto estava sentado ao lado de Simon Pegg, estrela de Star Wars, no mesmo programa, Burt revelou que uma vez foi convidado para interpretar Han Solo, mas recusou. "Eu não sou um grande fã de ficção científica", ele admitiu. Ainda assim, ele riu e acrescentou, "Eu deveria ter feito isso, na verdade." Esse momento de honestidade mostra o quão inesperada foi a jornada de Burt.
Ele não estava buscando papéis por fama. Ele frequentemente seguia sua intuição, para o bem ou para o mal. Mas quando se tratava de amor, as coisas eram um pouco mais complicadas. A vida pessoal de Bert teve seus próprios altos e baixos. Ele foi casado com a atriz Judy Carne de 1963 a 1965. Depois, morou com a atriz Miko Mayama de 1968 a 1971. Em 1971, ele começou a namorar Dinah Shore, que era 20 anos mais velha que ele. Esse relacionamento durou até 1975. Em meados dos anos 70, Bert também namorou a cantora country Tammy Wynette por um curto período. Mas o relacionamento mais comentado foi com a atriz Sally Field. Eles ficaram juntos de 1976 a 1980. E mesmo depois de terminarem, eles permaneceram conectados de forma intermitente até 1982. Bert mais tarde chamou Sally de "o amor da minha vida" em 2016. Mais tarde, Bert se casou com Lonnie Anderson em 1888. Eles tiveram um filho juntos, Quinton, mas o casamento não durou. Bert ficou apaixonado por uma garçonete de coquetéis chamada Pam Seals. Essa situação terminou mal, com ambas as partes entrando com ações judiciais antes de finalmente resolverem fora do tribunal. Seus desgostos amorosos viraram manchete. Mas algo mais também estava se quebrando silenciosamente. Suas finanças, fama, fortuna e colapso financeiro. Durante o auge de sua carreira, Burt Reynolds estava ganhando muito dinheiro, até 10 milhões de dólares por ano. Mas ganhar dinheiro e mantê-lo são duas coisas diferentes. Burt teve problemas com suas escolhas de negócios. Ele se juntou ao executivo de música Buddy Killen para iniciar uma rede de restaurantes chamada Po Folks. O nome veio de uma canção country de Bill Anderson, mas o restaurante faliu. Então eles tentaram outro, Daisy's Diner. Isso também não deu certo. O problema? Burt havia usado seu dinheiro pessoal, não um nome de empresa. Então, quando os negócios faliram, ele foi considerado totalmente responsável. No total, Burt perdeu 20 milhões de dólares apenas nessas duas empreitadas fracassadas. As coisas pioraram depois que Evening Shade terminou. O programa era seu salário fixo, e assim que parou, sua renda também parou. Além disso, seu divórcio de Lonnie Anderson piorou as coisas. Pensão alimentícia, pensão para a esposa e o drama público o esgotaram rapidamente. Em 1996, a CBS, a emissora por trás de Evening Shade, processou Burt. Ele lhes devia 3,7 milhões de dólares por um empréstimo que não pagou. Não muito depois, Burt pediu falência. Ele tinha dívidas de 11,2 milhões de dólares e apenas 6,65 milhões de dólares em ativos. Ele culpou seus problemas financeiros por um estilo de vida extravagante, um divórcio e maus investimentos comerciais. Em meados dos anos 1990, o homem que já havia sido o ator mais bem pago de Hollywood estava seriamente endividado. Mas suas lutas não eram apenas no papel. Ele começou a perder pedaços reais de sua vida, incluindo o lugar que mais significava para ele. Perdendo o rancho e a vida que ele construiu. Um dos maiores golpes veio quando Burt perdeu sua amada casa, o rancho Burt Reynolds. Esta não era uma propriedade qualquer. O rancho tinha um zoológico de animais. Foi também onde cenas de Agarra-me se puderes, Smokey and the Bandit, foram filmadas. Guardava memórias, tanto pessoais quanto profissionais. Mas em 2011, Neil Lynch entrou com os papéis de execução hipotecária. Burt devia 1.200.000 dólares pela casa em Hobe Sound, Flórida. Foi desolador. Ele já havia estado no topo do mundo, agora estava lutando para manter o último pedaço dele. O rancho foi finalmente vendido durante sua falência. Em 2014, o terreno foi rezoneado para moradias.
O sistema escolar do condado de Palm Beach tinha o poder de vendê-lo e o fez para uma empresa de desenvolvimento chamada Hovnanian Homes. Aquela propriedade de 153 acres, outrora cheia de vida e risadas, tornou-se apenas mais um pedaço de imóvel. Apesar de tudo isso, Bert permaneceu aberto sobre sua dor, especialmente as cicatrizes emocionais deixadas por seu pai. Quando perguntado como era crescer sem o amor dele, Bert respondeu suavemente: "Um pouquinho teria sido bom, apenas um pedacinho." Ainda assim, Bert nunca parou de amar seu pai. "Ele era um homem forte, forte", disse ele. "Eu o idolatrava e foi um momento difícil para mim. Essa dor o moldou tanto como homem quanto como pai." E embora Bert tenha perdido muitas coisas, ele garantiu que seu filho não crescesse se perguntando se era amado. "Não quero que ele tenha o que eu tive", disse Bert. "Eu quero que ele saiba que seu pai o ama muito." Falando nisso, Burt Reynolds era famoso por fazer suas próprias acrobacias. Essa bravura ajudou a tornar seus filmes emocionantes, mas também teve um custo alto: problemas de saúde. Burt sofria de hipoglicemia, uma condição em que o açúcar no sangue cai muito. Ele até falou sobre isso publicamente no The Tonight Show starring Johnny Carson. Durante essas aparições, ele também admitiu algo que muitos não sabiam. Ele tinha ansiedade. Mesmo alguém tão forte e charmoso como Bert tinha lutas por trás do sorriso. Reynolds tinha orgulho de fazer parte da guilda de dublês e frequentemente o dizia. Ele uma vez brincou sobre seu trabalho de dublê, mas as lesões eram reais. Em amargo pesadelo, Deliverance, ele caiu de uma cachoeira e machucou o cóccix. Em outro filme, O Homem que Amou a Mulher Dançante, The Man Who Loved Cat Dancing, uma cena de luta lhe deu uma hérnia, que precisou de cirurgia. Mas o pior ferimento aconteceu em 1984, durante as filmagens de Impacto Mortal, City Heat. No primeiro dia de filmagem, Bert foi atingido no rosto com uma cadeira de metal. O golpe foi tão forte que causou uma dolorosa condição na mandíbula conhecida como ATM, disfunção da articulação temporomandibular. Doía mastigar, ou até mesmo falar. Ele teve que fazer uma dieta líquida e perdeu 30 libras. Para lidar com a dor, os médicos lhe deram analgésicos. Mas com o tempo, Bert se tornou viciado, e esse vício o acompanhou por vários anos. Apesar de tudo isso, a comunidade de dublês ainda o honrou. Em 2015, a Associação de Dublês lhe concedeu o prêmio Richard Diamond Farnsworth. Foi um momento de ciclo completo. Farnsworth havia começado como dublê e mais tarde se tornou um ator respeitado, assim como Bert. Mas à medida que envelhecia, os efeitos de todas essas acrobacias e cirurgias começaram a aparecer. Últimos anos e morte. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Bert piorou mais rapidamente. Em 2009, ele fez uma cirurgia na coluna. Então, em fevereiro de 2010, ele passou por uma cirurgia de quíntupla ponte de safena. Isso significava que os médicos tiveram que reparar 5 artérias bloqueadas em seu coração. Foi uma operação importante, mas Bert continuou. Infelizmente, em 6 de setembro de 2018, Burt Reynolds morreu de um ataque cardíaco em um hospital em Júpiter, Flórida. Ele tinha 82 anos. Sua morte chocou fãs em todo o mundo. As pessoas o lembravam por sua energia divertida, sua risada característica e a vasta gama de papéis que ele interpretou ao longo de décadas. Ele podia ser engraçado, sério, selvagem ou caloroso, e às vezes tudo no mesmo filme. Sua ex-esposa, a atriz Lonnie Anderson, e seu filho Quinton realizaram um serviço memorial privado para ele em 20 de setembro. Foi uma despedida tranquila, com apenas familiares e amigos próximos. A atriz Sally Field, a mulher que ele uma vez chamou de amor de sua vida, estava lá. Assim como velhos amigos como o técnico de futebol americano da Florida State, Bobby Bowden, o colega de quarto de faculdade de Bert, Lee Corso, e o quarterback,
Doug Flutie. O corpo de Bert foi cremado e suas cinzas foram entregues à sua sobrinha, Nancy Lee Brown Hess. Anos depois, em 11 de fevereiro de 2021, ele foi oficialmente sepultado no Hollywood Forever Cemetery. Um busto de bronze de Burt Reynolds foi colocado lá em setembro daquele ano, honrando seu legado. Até a TV o homenageou. No dia em que Bert faleceu, a Antena TV exibiu um episódio antigo de The Tonight Show de 1982. Ele apresentava Bert, um esquete ao vivo e seu clássico senso de humor. As emissoras de notícias locais também lembraram como Bert ajudou a trazer Hollywood para a Geórgia. Seus filmes tornaram o estado um local de destaque para filmagens muito antes de se tornar popular. Mesmo enquanto os fãs celebravam seu legado na tela, um detalhe surpreendente dos bastidores rapidamente chamou a atenção do público. Não tinha nada a ver com seus filmes, mas tudo a ver com seus desejos finais. A surpreendente verdade sobre o testamento de Burt Reynolds. Quando Burt Reynolds faleceu em 2018, as pessoas ficaram surpresas com algo em seu testamento. Seu único filho, Quinton, foi excluído. Isso fez muitos fãs se perguntarem: houve um desentendimento entre pai e filho? Bert o deserdou? Mas a verdade não era tão dura quanto parecia à primeira vista. No testamento, Bert escreveu claramente: eu o omito intencionalmente deste, meu último testamento e testamento, pois provi para ele durante minha vida em minha declaração de confiança. Essa frase causou muita confusão. Mas acontece que Bert não deserdou Quinton. Em vez de usar o testamento, Bert usou um fideicomisso para prover para seu filho. Um fideicomisso é uma forma legal de transferir dinheiro ou propriedade e permanece privado. Ao contrário de um testamento, que se torna público em tribunal, um fideicomisso mantém tudo em sigilo. Era isso que Bert queria para o futuro de seu filho, que fosse tratado de forma privada e pacífica. Então, por que ele fez isso dessa maneira? E por que as pessoas pensaram que significava outra coisa? É aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Veja bem, Burt Reynolds não estava apenas pensando no hoje, ele estava pensando a longo prazo. Ao colocar seus bens em um fideicomisso em vida, ele evitou um longo processo legal após sua morte. Isso significou menos burocracia, menos impostos e mais privacidade para a família. Ele fez seus planos anos antes de falecer. O testamento foi assinado em outubro de 2011 e o fideicomisso já estava estabelecido antes mesmo disso. Todo o dinheiro e propriedade de Bert foram colocados nesse fideicomisso, do qual Quinton se beneficiaria mais tarde. Alguns fãs presumiram que Quinton havia sido deserdado, mas especialistas jurídicos explicaram que este é um método comum usado por muitas celebridades. Bert queria proteger seu filho da atenção pública e de possíveis dramas familiares. Fideicomissos não passam pelo tribunal. Isso significa que parentes que possam tentar lutar por dinheiro não são notificados. Além disso, Bert não fez de Quinton a pessoa encarregada de sua herança. Em vez disso, ele escolheu sua sobrinha, Nancy Lee Brown Hess. Algumas pessoas também ficaram surpresas com isso, mas a razão era simples. Bert não queria que Quinton tivesse quaisquer conflitos de interesse. Como beneficiário, Quinton receberia o dinheiro, mas outra pessoa cuidaria da papelada. E caso algo acontecesse com Nancy, Bert listou 2 nomes substitutos, seu sobrinho neto, Brian Ritchie Brown, e sua sobrinha neta, Tracy Aaron Rogers. Bert planejou tudo nos mínimos detalhes, mas o único nome que ficou fora do tribunal e nas manchetes foi Quinton, um filho discreto, um mistério público. Quinton Anderson Reynolds foi adotado por Bert e sua segunda esposa, Lonnie Anderson, em 1888. Embora ambos os pais fossem grandes nomes em Hollywood, Quinton escolheu uma vida privada. Ele não buscou os holofotes. Em vez disso, ele construiu uma carreira nos bastidores da indústria cinematográfica. Então,
Quando a notícia de que seu nome foi deixado de fora do testamento se espalhou, muitos presumiram o pior. Mas Lonnie Anderson rapidamente esclareceu a situação. Após a morte de Bert, ela fez uma declaração sincera. Quinton e eu estamos extremamente comovidos com a tremenda demonstração de amor e apoio. Bert foi um diretor e ator maravilhoso. Ele foi uma grande parte da minha vida por 12 anos e pai de Quinton por 30 anos. Sentiremos falta dele e de sua grande risada. Esta declaração mostrou que não havia amargura, apenas amor. Nancy Hess, a sobrinha de Bert, e a mulher escolhida para cuidar de sua herança, também se manifestou. Meu tio não era apenas um ícone do cinema. Ele era um homem generoso, apaixonado e sensível. Ele era durão. Qualquer um que quebra o cóccix em um rio e termina o filme é durão. E era assim que ele era. Na época do falecimento de Bert, Quinton já tinha 30 anos. E graças ao fideicomisso que Bert havia criado anos antes, Quinton não perdeu nada. Na verdade, ele provavelmente ganhou mais proteção contra problemas legais e impostos sobre a herança. Hoje, o patrimônio líquido de Quinton é estimado entre 800 mil e 1 milhão de dólares americanos. Este valor vem de seu próprio trabalho na indústria cinematográfica e do fideicomisso que seu pai estabeleceu para ele em 2005. O valor exato do fideicomisso ainda é privado, e era exatamente assim que Bert queria. Uma vida complicada e uma despedida cuidadosa. Burt Reynolds teve uma vida de montanha-russa cheia de fama, dinheiro e drama. No auge de sua carreira, ele valia cerca de 60 milhões de dólares. Mas quando ele morreu, esse número havia caído para cerca de 5 milhões de dólares. Por quê? Não foi apenas uma coisa. Bert admitiu isso em uma entrevista para a Vanity Fair em 2015. Perdi mais dinheiro do que é possível porque simplesmente não o observei. Não fui alguém inteligente com meu dinheiro. Há alguns atores que são brilhantes na maneira como lidaram com seu dinheiro, mas não são muito bons atores. Seus problemas financeiros começaram após seu divórcio de Lonnie Anderson. Essa separação foi pública e complicada. Ele também fez investimentos ruins em negócios de restaurantes e viveu um estilo de vida luxuoso por muitos anos. Mas quando se tratava de seu filho, Bert foi inteligente. Ele se certificou de que Quinton seria cuidado, mesmo que não parecesse assim no papel. O fideicomisso foi sua maneira de dar sem chamar a atenção. E embora ele tenha deixado seu filho fora do testamento, ele nunca o deixou fora de seu coração. O testamento era apenas uma parte de um plano maior. Bert garantiu que Quinton tivesse apoio e paz. Antes de sua morte, Bert estava até se preparando para um retorno. Ele estava ansioso para trabalhar com Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood. Infelizmente, ele faleceu antes que isso pudesse acontecer. Ainda assim, o que ele deixou para trás não foi apenas dinheiro ou propriedade. Foi uma despedida cuidadosa e atenciosa. Um plano feito com amor, não apenas com palavras legais. E para seu filho quieto e reservado, isso significava tudo. Mas enquanto o mundo lamentava uma lenda, aqueles mais próximos a ele compartilharam sua dor de maneiras mais silenciosas. Em 2020, a sobrinha de Bert, Nancy Lee Hess, produziu um documentário chamado Eu Sou Burt Reynolds. Ele revisitou sua vida, não apenas como uma estrela, mas como um homem. Alguém que fazia as pessoas rirem, sofria golpes duros e ainda assim continuava. No final, Burt Reynolds deixou mais do que apenas filmes. Ele deixou memórias, risadas e histórias que as pessoas ainda compartilham hoje. Você acha que Burt Reynolds fez a escolha certa ao criar um fideicomisso em vez de mencionar seu filho no testamento? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!